Então a história da viagem de Yaakov, né? E essa é a viagem de Yaakov, né? Yaakov está fazendo essa viagem. Ele está descendo do mundo, né? Ele está descendo desse mundo. Tá? Ele está descendo desse mundo, vocês estão vendo? Esse é o mundo, e isso é aqui, tá? Então, a história de Yaakov é a descida para esse mundo. É a história de todos nós. Todos nós temos a mesma experiência, tá? Então, é a história da descida de cada alma para o mundo físico, tá? Então, o irmão Marcelo, ele me fez uma pergunta no sábado. Eu entendi como é que desce. Eu não entendi como é que é feita a escolha, tá? Ele me fez essa pergunta, tá? E, a irmã Tessa entrou aí, Baruch Hashem por isso, tá? Então, é mais ou menos assim. A escolha, ela é quântica. A escolha é totalmente quântica. Quando o espermatozoide, ele penetra, né? Porque o espermatozoide, ele estoura o clipar do óvulo, tá? Ok? Ok? Sabe como é que é? Hein, irmã Juliana? Sabe como é que é? Tá? Então, aquele esforço que o espermatozoide faz para estourar o clipar do óvulo é equivalente ao Tzim. Tá? Se vocês pegarem a energia que está intrínseca a um espermatozoide e a energia que ele despende para penetrar num óvulo, tá? E fizer a comparação com o tamanho do cosmos, né? Nós sabemos que tem 14,7 bilhões, né, de anos-luz, né, o raio, né, dos cosmos, né? Aquela força é a mesma do Tzim. Tá? Isso é um negócio que as pessoas tendem, né, a não considerar, né? As pessoas tendem a não considerar. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, porque nós estamos passando por um momento no mundo e no Brasil, né, que o irmão, ele tem que entender essas coisas, tá? Para ele poder entender o que está acontecendo, tá? Para ele poder entender o que está acontecendo. E aqui está o Big Bang, o Tzim, tá? Isso é exatamente a penetração do espermatozoide em um óvulo. É incrível, não? Tá? Então, aí deixa de ser espermatozoide, deixa de ser um óvulo, né? E passa a ser o quê? Passa a ser um composite, tá? Passa a ser um composite. Esse composite, ele então vai começar, o composite formado, né? O composite formado vai ter uma conexão quântica no subespaço do ponto de energia zero, tá? Ou seja, entanglement com o Tzim, tá? Então ele começa, né? Vocês já viram como é que funciona essas caixa preta de avião? O avião, bum, explodiu. Aí ficou a caixa preta. A caixa preta não fica mandando um sinal? Fica mandando um sinal, tá? Aí o negócio não é achar o avião, o negócio é achar a caixa preta. A caixa preta tem um sinal, e é um sinal único dela, tá? Podem ter outros sinais acontecendo no oceano, mas a gente quer aquele sinal da caixa preta, tá? Então, esse composite, eu estou respondendo ao irmão Marcelo, tá? Esse composite, ele vai começar a buscar um entanglement, tá? Então, pode ter uma opção de Neshomim variados, tá? Vários, né? Tá? Vários, ok? Então, vai haver uma disputa, vai haver uma luta celestial por essa descida, tá? Literalmente o Zohar chama
de luta espiritual, que é o que nós estamos vivendo na Paraxá da semana, tá? Okay? Okay? Então, a alma deixa para trás o estado idílico de Beersheba, poço 7. Tá? Okay? Então, por isso que Yaakov sai do poço, um poço idílico. Que poço é esse? É o poço lá da Yeshivá, de seu pai Yitzhak e de seu avô Avraham. E ele dá de cara com um poço profano, que é o poço que abastece os animais de Lavã. Tá? Então, isso que acontece. Nós saímos de um poço para um poço. Tá? Nós saímos de um poço idílico para um poço que nós chamamos de real, mas esse mundo não é real, né? Esse mundo é imaginário, né? Tá? Isso aqui é um mundo, né? É um mundo ilusório, o mundo que nós estamos, tá? Então, na Paraxá da semana, nós estamos vivendo esse momento, tá? Esse momento. Então, Yitzhak, Yaakov, né? Ele teve que sair da casa idílica, né? Da Yeshivot de Yitzhak, porque a gente sabe que Yitzhak estava no mundo superior, porque a gente sabe que o acampamento, né, dele, né, a região onde ele morava, né, Beersheba, né, porque a gente sabe que aquilo era um mundo superior. Vocês se lembram? Porque a gente sabe. Vocês se lembram? Porque a gente sabe. Alguém se lembra aí? Tá? O que era Yitzhak? Yitzhak era Sheriná nesse mundo. Tá? Yitzhak era Sheriná nesse mundo. Ele vai sair do poço de Yitzhak para o poço de Lavã. Tá? Ele vai sair desse estado de Mashiach, que é Yitzhak, tá? E ele vai entrar no mundo de Lavã. Agora ele está fazendo o caminho contrário. Ele está vindo de Lavã para cá. Por isso que tem um rio a atravessar. Olha o rio aqui. Ó, tá? Esse é o rio para atravessar. Tá? Então, isso é o que o Rebbe de Lubavitch nos fala. O texto é grande, né? O texto é muito grande, eu só li esse momento. Né? Mas o que é importante? Né? O importante é nós sabermos que a nossa vida ela é uma sequência de para, tá? Okay? Então, eu saio do ventre da minha mãe para a terra. Essa é a primeira entrada, é uma primeira travessia. Tá? Então, a criança tem que atravessar o canal, né, maternal ali da mãe. Né? Tá? Essa é a primeira travessia. A gente sai da infância para a adolescência. Né? Tá? Aí todos os hormônios, né, causam toda essa confusão, né, no homem, na menina, né? A menina começa a menstruar, né? Tá? Então nós saímos da infância para a adolescência. Né? E nós saímos da adolescência para a fase adulta. Muitos não conseguem fazer essa travessia. Tá? Muitos não conseguem. Tá? Okay? E nós também saímos, né, de uma fase de estudante para uma fase de profissional. Tá? Então é comum, né, a gente vê pessoas, né, que já estão no 3º, 4º curso de universidade e ainda não começou a trabalhar. Né? Por quê? Porque não quer enfrentar esse mundo de profissional, quer continuar estudante. Tá? Nós também temos uma hora que a gente sai de filho para pai. Né? Nós deixamos de ser filho e começamos a ser pais. Tá? Vocês estão vendo a importância da Paraxá? Vocês estão vendo? Está dando para entender, né?
porque eu sei que vocês vieram, a maioria do chamado cristianismo, né, que não é cristianismo, porque cristianismo é a busca da luz, tá? Cristalos, né? O que é a palavra Cristones, né? Ela aparece a primeira vez na segunda viagem de Paulo, onde ele conhece Lucas, o amado médico, né? Então é usada essa expressão em Atos, né? Cristones, né? Cristones é aquele que imita o que está, o iluminado, tá? Mas essa expressão iluminado não é uma expressão judaica. Essa expressão iluminado é uma expressão oriental, tá? Não é judaica, tá? Então, nós também saímos da paz para a guerra, tá? Então, a paraxá da semana é uma paraxá onde a maçonaria tem suas raízes, né? Tá? Por quê? Porque nos ensina a lidar com o de para, tá? Então, os irmãos, eles têm que entender essa questão do de para de forma urgente, né? O próprio Rabi, né, ele fala para os seus discípulos, assim chamados Talmudim, né? Tá? Passemos para o outro lado, tá? Então, passar para o outro lado é enfrentar tribulações, tá? Ok? Então, no caso, por exemplo, de Rabi, né? Então teve vento, o mar ficou revolto e etc. E ele simplesmente dormia, tá? E nessa paraxá, pela segunda vez, é usado o termo descansar a cabeça, né? Tá? Como foi Yaakov, tá? Ele estava lá descansando a cabeça dele, tá? E vieram acordá-lo, né? Tá? Então, passar para o outro lado é ter esse bitarrom, né? Okay? Ter esse bitarrom. Por isso que nessa passagem assim chamada Brit Hadashah, o que Rabi ele fala, né? Que tipo de hebreus são vocês, né? Ivri, né? O termo lá é Ivri, hebreus, né? Que tipo de hebreus são vocês, pô? Tá? Então, quando a gente sai, a gente sabe que vai chegar porque é o Derech Hashem, tá? Passemos para o outro lado, tá? Essa passagem na Brit Hadashah, ela é importantíssima, tá? Quando o Rabi ele pergunta, né, que tipo de hebreus, de Ivri, né, são vocês, tá? Okay? Então, o que nos atrapalha nesse mundo? Quando o espírito da verdade não está conosco. Quando ele não está conosco, nós temos o receio da travessia. E o receio da travessia vai fazer com que a gente tropece e não seja vitorioso, né? Tá? Então vamos lá. Então, a experiência que o irmão ou a irmã está vivendo nesse momento está sendo travado e temeroso, tá? Então, o irmão, como o pessoal do barco, né? Tá? Eles ficaram com medo do vento, com medo do mar, né? Tá? Então já nós vamos ver Yosef, né? E seu mega de para, tá? Então, o mega de para em Humash Bereshit é Yosef, porque Yosef é o fundamento, né? É o fundamento, tá? Então, que é Yesod, né? Que é Malhut e Yesod, tá? Nós não conseguimos fazer a gestão das nossas 7 Sepirot se nós não sairmos do mundo com mitzvot suficiente para adentrar o fundamento, que é Yesod, representado por Yosef, tá? Para estar aqui, né? E Yaakov enviou anjos à sua frente, e Esaú e seu irmão à terra de Seir, ao campo de Edom. Esse início da paraxá, ele é extraordinário, né? Por quê? Porque ele nos traz a grande meretriz, tá? Então, Seir, né? Seir é pele, né? Tá? Seir é pele. É pele, quer dizer,
é assim, pele de animal, tá? E o campo de Edom vermelho, né? Tá? Então, quando Yaakov chega em Quinã, o que ele descobre? Que Esaú não estava morando lá. Esaú não estava lá. Onde é que estava Esaú? Na terra de Seir, no campo de Edom. Então ele viu, ele pôde entender, aqui está a dica, que Esaú não queria abrir mão da primogenia. Esaú queria ser o líder, o senhor de tudo. Por quê? Porque ele continuava animal, peludo e vermelho, que é Seir de Edom, tá? Que é exatamente a grande meretriz. Tá? Ela não quer perder o poder. Tá? Ela se disfarçou. De César virou Papa. Tá? Baruch Hashem por isso. É bom que a gente sabe das coisas, né? Tá? E está tudo na Torá. Né? E ordenou-lhes dizendo, né? Quer dizer, ele enviou anjos, né? Tá? Malahim, né? Nós vamos estudar melhor na quinta-feira, Muraben Urabai Ben Asher, no CTA isso, né? Mas, como ele estava nesse ponto daqui, né? Ele está voltando, né? Ele está em algum ponto aqui, né? Então, ele pode mandar anjos, tá? Então, é importante nós entendermos que quando nós estamos em um estado muito elevado de Torá e Mitzvot, né? Tá? Nós enviamos anjos, tá? À frente, né? Quer ver? A irmã Nicole, né? Que tem o filho Guilherme, né? Quantas vezes você disse pro Guilherme, Deus te acompanhe? Todo dia, mesmo de longe eu falo, Rabi. Então, a irmã está mandando um anjo na frente. Tá? Ok? O Salmo 121, ele trata disso, né? Davi Amélia coloca lá, né? Que os anjos que te levam, os anjos tragam de volta, né? Tá? Então, o fato da gente não ver não significa que não existe, tá? Muito embora, às vezes, né, em determinadas situações, essa manifestação quântica, né, ela se torna visível no nosso mundo, né? O fato, a manifestação quântica está aqui dentro, né? Está nessa linha aqui, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Fechar melhor, né? Vocês estão conseguindo ver? Aqui está todo o nível de Malahim, né? Tá? Okay? Aqui tem os Malahim. Quer dizer, Malahim, ele tem tudo, tá? Mas, obviamente, que os Malahim que estão em Etzilut, eles estão muito mais próximos da consciência divina, né? Tá? Mas não significa que nós não sejamos capazes de nos conectar com eles, né? Tá? Não significa isso. Tá? Malahim existe. Tá? Okay? O fato da gente não ver não significa que ele não existe. Tá? Então, por exemplo, teve um monte de gente que morreu de Covid, mas não conseguiu ver o vírus da Covid. Mas morreu de Covid. Vocês entenderam? Tá? Então, a gente entra em um elevador, alguém pode, falando, passar um vírus para nós e morrer. Porque ele tinha o antivírus nele, né? E a pessoa não tem, tá? Então, o fato da gente não ver não significa que não existe, tá? E ordenou-lhes dizendo, né? Assim disse seu servo Yaakov, né? Para Esaú, né? Com Lavã morei e demorei-me até agora. Aqui também uma outra dica extraordinária, né? Lavã representa esse mundo que nós estamos, tá? Então Yaakov, ele passou por essa experiência, né? Lembre-se, né? Yaakov, ele tinha trapaceado, tá? Yaakov tinha trapaceado, ok?
Okay? Então ele tinha trapaceado. Na sua alma, né, na alma de Yaakov, né, havia então, né, uma mancha, né, tá? Uma mancha, blemish, tá? Havia uma mancha, tá? Que ele tinha que limpar. Então ele foi, Lavan representa o Guerrinon, tá? Tá? Nós podemos passar o Guerrinon de forma espiritual, ou nós podemos passar o Guerrinon de forma material, nesse mundo daqui, né? Tá? Então, no caso, por exemplo, de alguém que no final da vida, né, fica lá 3 semanas na UTI antes de morrer, né, nós chamamos isso de Guerrinon químico, né? Tá? Onde a alma ela faz um vanishment, né, um clearance, né, do blemish, né, antes de se tornar consciência quântica, tá? Ou seja, ela já vai meio que tendo diminuído, né, diminuído as suas contravenções, né, que foi o que aconteceu com Yaakov, né? A vida de Yaakov não foi fácil, tá? Então ele agora está voltando, né, para esse mundo